tudo bem? O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer, em linhas gerais, a filosofia de Aristóteles. Aristóteles foi um pensador da Grécia Antiga, discípulo de Platão, embora discordasse bastante de sua filosofia, e junto a Sócrates e Platão é considerado um dos três grandes pilares da filosofia ocidental. Já iniciando, então, a fala a respeito da filosofia, especificamente de Aristóteles, o primeiro ponto que vale destacar é o fato de que ele discordava dessa relação estabelecida, por exemplo, por Platão, da distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Aristóteles acreditava que esse tipo de relação e de diferenciação entre os dois mundos distanciava as pessoas da verdade, porque delegava ao mundo inteligível, o mundo inalcançável na sua totalidade, a verdade, e de algum modo desprezava o mundo sensível. Então, tirava a verdade desse mundo acessível aos nossos sentidos, atribuindo a uma outra espécie de realidade essa possibilidade de verdade. Então, para Aristóteles, a verdade é possível mediante os sentidos, mediante aquilo, claro, que a gente tem acesso no mundo palpável, embora não de modo tão simples assim. Por isso, a gente tem a razão, e a razão poderia e deveria contar com regras que melhor a orientassem, para que daí sim, bem orientada, ela pudesse nos conduzir a uma reflexão mais aprofundada, embora, novamente volto a dizer aqui, é a ideia de que a verdade existe, ela é possível e ela está nesse mundo. Outra discordância de Aristóteles em relação ao pensamento de Platão dá-se naquilo que Platão considerava em relação à verdade, uma das características da verdade, que seria dela ser universal. Para Platão, as verdades são universais. Aristóteles acredita que há, sim, um aspecto de universalidade nas verdades, mas há também verdades que são, no outro extremo, extremamente particulares. E elas, nem por isso, deixam de ser tão profundas e filosoficamente necessárias, como é o caso, por exemplo, da ética, da política e da técnica. Situações, âmbitos aí que, embora contem, de algum modo, com um universal, não se sustentam somente a partir de um universal, porque é na particularidade e é na aplicação que essas verdades, por exemplo, acabam ganhando sentido. Então, para Aristóteles, estas verdades universais são necessárias, mas elas de algum modo acabam sendo aplicadas dentro das suas particularidades, e nem por isso há uma redução do seu estatuto e muito menos da sua importância. E para tratar dessa possibilidade de verdade, mediante essa relação entre universal e particular, eu vou abordar aqui especificamente a filosofia do ato e da potência, também a filosofia das quatro causas e depois do primeiro motor. São temas centrais, temas que eu quero tratar nessa aula e que dizem respeito a esse fundamento filosófico aristotélico que, por ora, a gente está buscando melhor compreender. Então, falando do ato e da potência, para Aristóteles é justamente essa relação entre ato e potência que define toda a possibilidade da physis, na sua aparição, mas também na sua essência. Ato é aquilo que acontece no exato momento, como, por exemplo, eu conversando com vocês e vocês na situação que estão agora. Isso é o ato. Potência é aquilo que todos os corpos, que as substâncias, que vocês, que eu, nós temos não como uma espécie de destino, porque além disso, de algum modo limitar a possibilidade da liberdade, também diminui todo o processo de filosofia, mas potência seria o máximo que a gente pode ser. É como se fosse a nossa máxima condição, ou ainda aquilo que no ato ainda não se verificou, mas que eu posso ser de melhor. Então, essa ideia de potência, ela está presente junto ao ato em todos os seres. Então, por exemplo, vocês e eu, a gente agora em ato somos o que estamos sendo agora, mas em potência é como se houvesse dentro de nós uma espécie de inclinação para aquilo que a gente pode ser melhor. E aí, se tratando, claro, de uma condição
antropológica, antropocêntrica, né? Falando de humanos, mas isso serve para outras condições também na natureza, eu já falo. Então, dentro dessa situação, para Aristóteles, ato e potência é aquilo que existe agora, no momento presente, e a potência é aquilo que seria o máximo de nossa condição, o máximo de nossa existência. Isso no âmbito da natureza está presente também dentro de todo esse ciclo da existência. Enquanto, por exemplo, uma semente em ato é uma semente, mas em potência pode ser uma árvore. A sua condição de possibilidade naquilo que seria o máximo de sua justificativa de existência. Então, para Aristóteles, ato e potência são os dois primeiros pontos que definem a condição do que somos e a condição do que poderemos e devemos ser. E neste sentido, a experiência por meio dos sentidos consegue perceber esse movimento da conversão do ato dos corpos presentes no seu movimento de conversão em potência. É como se a experiência, a observação, ela conseguisse perceber essa transição de um ato para a potência. Então, a experiência ela precisa ser acompanhada de um raciocínio correto para que ela não entenda que a realidade se restringe ao ato, mas que também ela tem dentro de si uma espécie de um caminho que ela vem seguindo a sua máxima potência. Claro, lembrando que essa potência pode ou não ser efetivada. O que a gente está falando aqui não é de prever o acontecimento dos corpos ou dos atos, mas é saber que em si eles comportam uma possibilidade muito maior de ser do que, por exemplo, estão sendo em seus atos. E aproveitando para falar a respeito da experiência, do empirismo, então aqui a gente tem uma diferenciação bem clara em relação à filosofia platônica, que ela pendia para uma percepção da verdade no mundo inteligível, agora a gente está num mundo absolutamente sensível. Então, para entender melhor essa conversão do ato e da potência, eu vou tratar da filosofia das quatro causas. As quatro causas são a percepção ou ainda o que sustenta esse movimento do ato em potência e como que filosoficamente seria possível desenvolver esse olhar a respeito desse movimento para entender a verdade das coisas. Então, começando com a primeira causa, a chamada causa material, ela é a percepção, a compreensão das coisas a partir dos elementos que a constituem. Aqui a gente não está tratando necessariamente de um conhecimento filosófico, mas de um conhecimento científico, que na Grécia Antiga é igualmente filosófico. Então, quando Aristóteles fala sobre a causa material, é entender dentro de um aspecto físico o que origina aquela matéria e do que ela é composta. Vale lembrar que a filosofia de Aristóteles ela é composta basicamente de três grandes núcleos. Aí. O primeiro é o do núcleo da ciência ou da física, onde, por exemplo, se encontra a causa material. Depois a gente tem o núcleo da chamada metafísica, que seria uma relação daquilo que está justamente numa potência da matéria, né? Ou seja, naquilo que supera o aspecto físico e visível, que nos permitiria ver para além das aparências. E depois a gente tem ainda um último núcleo, que é da ética e da política, que embora também tenham esse aspecto metafísico, né, dizem respeito a abstrações que orientam o nosso comportamento. Então, voltando aqui à situação da causa material, a gente está falando sobre uma ciência empírica baseada na observação da realidade e na descrição da mesma. A segunda causa é a causa geradora de efeito. Nela, Aristóteles discute que todo movimento ele carece de um movimento inicial, de algo que o coloque, de fato, numa situação diferente da inércia. Então, aqui a gente tem de novo um estudo bastante voltado a um âmbito da ciência, agora numa área bastante próxima à física, numa relação daquilo que movimenta os corpos e possibilita, né, dentro de todo esse movimento que a gente percebe na natureza, o que de fato sustenta essa movimentação. Terceira causa, chamada de causa formal, ela tem a ver com todas as possibilidades que um corpo, que uma matéria, que uma substância tem dentro de toda a sua condição de potência. Então, por exemplo, vocês e eu, enquanto ato, a gente está aqui agora, mas enquanto potência a gente tem um leque de opções. Então, causa formal investiga essa relação de
possibilidades da existência, e mediante essas possibilidades da existência, claro, a gente volta aqui à questão da liberdade, mas ainda aqui, né, antes de chegar nesse tema de modo mais aprofundado, a gente está falando sobre as possibilidades que um ser tem dentro de sua condição. Então, por exemplo, a educação investigaria essas possibilidades. Como no caso de vocês e eu, a gente tem dentro de nossa condição uma série de habilidades, dentre as quais a gente pode desenvolver a nossa máxima potência, e essa possibilidade, ou estas possibilidades que temos de nos desenvolvermos, elas fazem parte da causa formal. E por fim, a chamada causa final. Aristóteles acreditava que na natureza todas as coisas existem com um propósito. Apesar de haver a liberdade e a possibilidade da multiplicidade das potências, há um propósito em cada uma das existências. E esse propósito é a causa final. É aquilo que faria com que aquela existência encontrasse a sua máxima possibilidade, a sua máxima condição de existência. Então, por isso, causa final é como se fosse o ápice da existência de cada ser. E se tudo está em movimento, nesse processo de conversão de ato em potência, e as causas são os modos possíveis de acesso a toda essa movimentação, e o empirismo de Aristóteles está baseado exatamente nestas análises desse movimento que existe na natureza. Então aqui, inclusive, a gente percebe uma aproximação, um resgate da discussão pré-socrática, da observação da physis, né, e desse movimento do devir que compõe toda a natureza. A gente tem ainda um último elemento, que é o que deu origem a toda essa movimentação, até por um aspecto lógico, porque a questão é a seguinte: se tudo está em movimento, é necessário que alguma coisa coloque isso tudo em movimento, uma espécie de um primeiro motor imóvel. Até porque se esse primeiro motor não for eterno, por exemplo, imóvel no sentido de não ter precisado de alguém que o colocasse em movimento, então a gente entra aqui numa digressão, num regresso infinito, né, de que esse sujeito, desse Deus, por exemplo, precisaria de um outro Deus e assim por diante. A ideia é que Aristóteles admite a existência de um ser metafísico, de um ser imaterial, eterno, que originou a movimentação de todas as coisas. Afinal, só faz sentido, ainda lembrando, né, dentro daquele aspecto causal, né, de uma causa geradora de um efeito, por exemplo, a segunda causa, né, daquelas que analisamos, de que um corpo só tende a se movimentar se alguma coisa o tirar desse processo de inércia, algo que a física moderna depois também se reapropriou, rediscutiu, né, enfim, e levou a outras considerações. Se há essa condição de um motor que coloca as coisas em movimento, ou algo que coloca em movimento, alguma coisa deve ter começado isso tudo. Então, aqui em Aristóteles, a gente tem uma espécie de teologia, uma reflexão a respeito de uma deidade, de algum tipo de Deus, de uma divindade, que iniciou todo esse processo do devir da natureza e de todas as formas de vida. Bom, há uma série de coisas ainda a compreendermos a respeito do movimento que caracteriza toda a natureza, todas as formas de vida, essa conversão de ato em potência e as causas, que são modos de observação de toda essa movimentação. Além disso, a gente ainda tem que ver o aspecto mais físico, científico, do pensamento aristotélico, da mesma forma que também a gente vai buscar compreender melhor a sua metafísica e a sua ética, né? Ética, política, e esse terceiro âmbito, né? Esse que seria o terceiro núcleo do pensamento do autor. E é claro, né, a gente vai fazendo e vai traçando esse caminho, mas em linhas gerais o que nos cabe agora, né, é entender essa diferenciação dele, né, de Platão, uma vez que ele foi aluno de Platão, mas que rompeu com o seu pensamento, e o quanto, né, todo esse pensamento empírico tem a ver com uma ciência moderna. Foi apropriado por todo um pensamento científico moderno. A pensar que um conjunto de obras de Aristóteles chamada Órgano, que na verdade não foi o nome que ele deu para essas obras, né, foi um nome posterior, que seria uma organização dos seus pensamentos, foram super importantes e basicamente pautaram o pensamento científico até a modernidade.